Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Juliano. Espero que estejam todos tranquilos. E hoje vamos gravar mais um Tome Nota acerca dos tipos de conhecimento, como vocês pediram lá para mim no nosso último encontro, né? E sobre o texto ainda da semana 2 sobre o empirismo. Então, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Legal. Então, nosso Tome Nota são tipos de conhecimento e empirismo, né? Bom, como a gente havia comentado, né? Temos lá no nosso material base algumas tabelas que fazem certas comparações entre os mais variados tipos de conhecimento, né? Isso a gente vai trazer para o debate acerca de como a filosofia trata o conhecimento e também como a ciência se desenvolve acerca do conhecimento, né? Então, hoje a gente vai comentar um pouco então, sobre essa diferença entre os vários tipos de conhecimento, né? Em especial, afinal, a diferenciação entre a ciência e a filosofia como espécies de conhecimento distintos, né? Então, muito bem. Então, retomando aquele, aquele nosso quadro, né? Vocês podem encontrar isso no material de vocês. Então, eu vou comentar cada um deles e tentar fazer uma tradução, explicação para aquela parte que vocês aparentemente tiveram mais dificuldade, né? Que são as características em si dos tipos de conhecimento, né? O conhecimento popular, o conhecimento filosófico, o religioso, o teológico, o conhecimento científico. Todos eles têm uma série de, de explicações aqui, alguns se conectam, alguns se distanciam, mas eu acredito agora com essa explanação aqui vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Bom, o primeiro que a gente vai falar então é o tipo de conhecimento popular, ou mais conhecido como senso comum. Quando a gente vai falar de senso comum e de todos os outros tipos de conhecimento, uma coisa importante a gente ter em mente é essa diferença entre o que seria um juízo de valor e um juízo de fato. Por quê? Porque o conhecimento do senso comum é um conhecimento do tipo valorativo, ou seja, ele parte de um juízo de valor, ele não parte de um juízo de fato. Professor, o que é juízo de valor e juízo de fato? Juízo de valor é sempre quando você mensura as coisas através de certo ou errado, bem ou mal, regular ou irregular, justo ou injusto, né? Sempre esse tipo de conotação mais moral, né? Acerca das coisas. Ah, eu fiz aquilo porque estava correto, então existe o correto e o incorreto. Ah, eu usei determinada coisa porque era boa, né? Então tem a coisa boa, a coisa ruim. Então sempre quando você estabelece essas categorias dualistas de bem e mal, certo e errado, justo e injusto, você está praticando um juízo de valor. O senso comum sempre vai praticar um juízo de valor, porque o senso comum não analisa as coisas como elas realmente são, na sua base empírica, científica, mas sempre dando uma conotação moral para aquela coisa. Então, o senso comum vai ser sempre valorativo porque ele sempre parte de um juízo de valor. Já o juízo de fato é o juízo da própria realidade, ou seja, eu olho para a parede do meu quarto e vejo que é branca. A parede do meu quarto é branca, ela não pode ser outra cor a não ser que seja branca, porque o dado empírico da realidade científico diz que ela é branca. 2 mais 2 é 4, porque são os dados científicos da realidade que me dizem que 2 mais 2 são 4 e assim sucessivamente. Ou seja, tudo aquilo que é factual, que é baseado na realidade, que é baseado numa observação científica, vai ser um juízo de fato. Então, essa é a diferença entre juízo de valor e juízo de fato, e por isso que o senso comum é um tipo de conhecimento valorativo, porque ele parte do juízo de valor. O senso comum é um valor reflexivo, né, um tipo de conhecimento reflexivo, porque por mais que a gente tenha essa palavra reflexão como se fosse uma coisa mais, digamos assim, um tipo de observação mais complexa da realidade, é somente no sentido de pensar a realidade, o senso comum pensa a realidade, mas não consegue dar uma formulação geral para a definição do que é a realidade. Então tem achismo, tem opiniões, tem chutes, né?
mas não deixa de ser reflexivo, porque de certa forma ele está pensando a realidade, mas não pensa de tal forma que dê unidade a toda a realidade. Por isso que o tipo de conhecimento do senso comum popular é reflexivo, mesmo que a reflexão não chegue a algo mais concreto. É um conhecimento assistemático, ou seja, não sistemático, né? Porque baseia. Eu acho que a nossa conexão caiu um pouquinho. Eu acho que a nossa conexão caiu um pouquinho, mas eu não vou deixar aqui vou voltar onde eu acho que ele caiu, a conexão. Então, é sistemático, ou seja, não é sistematizado, não é sistêmico, é não sistemático, né? Porque por mais que ele observe as experiências do mundo, que ele tente dar um sentido às coisas do mundo, ele não tem uma formulação geral, como eu já disse aqui na parte do reflexivo, né? Ele não tem uma reflexão sistemática, universal e geral da realidade. Ele é verificável, no sentido de que são coisas que você se percebe no dia a dia, mas não tem aquela verificação no rigor da verificação científica, né? E ele é inexato, obviamente, porque conforma-se somente com a aparência das coisas, né? Aquilo de ouvir dizer, de achar, ou seja, a mera opinião. Nesse sentido, então, ele é um conhecimento inexato, ou seja, um tipo de conhecimento mais de senso comum, né? Mais populesco, digamos assim, das coisas. Bom, aí passamos para o conhecimento filosófico, que também é um tipo de conhecimento valorativo, porque muitas vezes a filosofia parte, aliás, quase sempre a filosofia parte de um juízo de valor do mundo, né? Daquilo que o pensador, o filósofo acredita ser o correto, o bom, né? O bem, né? E não parte de um juízo de fato, né? Não parte da realidade. A filosofia também não é verificável no sentido que as ciências são verificáveis, né? As hipóteses filosóficas, ao contrário do que ocorre no campo da ciência, não podem nem ser confirmadas, muito menos refutadas, né? Então, nesse sentido que a filosofia não é verificável, você não consegue provar por A mais B uma ideia filosófica, você consegue propor, argumentar, mas você não consegue verificar. É um conhecimento racional também a filosofia, porque a gente utiliza da razão, a gente enuncia as coisas de forma logicamente aceitáveis, né? A gente enuncia, narra as coisas, formaliza as coisas, mas não tem a mesma rigor racional que tem a ciência. O conhecimento filosófico é também sistemático, porque ele tenta dar uma unidade à realidade, e não deixa de ser infalível exato, porque por mais que o pensador ache que aquilo que ele fala é correto, não tem essa observação, experimentação que a ciência possui. Aí partimos para o conhecimento religioso, que também, como o filosófico e o senso comum, é um juízo de valor que se toma acerca da realidade. Claro, as religiões vão criar sua concepção de bem, de moralidade. É um tipo de conhecimento inspiracional, porque sempre parte de uma ideia sobrenatural, de uma escritura, de um código de leis, ou dogmas, ou ritos, né? E nesse sentido é sempre inspiracional, não é uma coisa racional, é inspiracional. É um tipo de conhecimento infalível, visto que na busca da realidade capaz de abranger todas as outras, quer na definição do instrumento capaz de aprender a realidade, com seus postulados e com suas hipóteses, mas não tem essa submissão decisiva ao teste da observação e da experimentação. Por isso é infalível, no sentido que a gente não pode comprovar na realidade se Deus existe ou não, por exemplo, né? Você pode comprovar na realidade se um objeto é um elemento que tem carbono ou não tem carbono, se é um elemento radioativo ou não radioativo. Mas você não pode comprovar na realidade se Deus existe ou não. São coisas incomprováveis, e como a gente não pode comprovar, elas são infalíveis, né?
É um conhecimento, apesar de ser um conhecimento sistemático, porque tenta dar unidade à realidade das coisas, né? Através de um criador divino, coisas do gênero, mas não utiliza, digamos assim, um rigor científico, matemático, racional para sistematizar as coisas, é mais a partir de dogmas e dessa criação sobrenatural. E não são verificáveis, no sentido que não tem, como eu disse, a questão de Deus. Você não comprova se Deus existe ou não na realidade, né? Você não olha Deus através do microscópio, né? Você não olha Deus através do telescópio. Você olha Deus através da fé. Então é um tipo diferente de conhecimento. A gente não está aqui criando uma espécie de hierarquia nos conhecimentos que são melhores ou piores. A gente somente está explicando como que se dão os tipos de conhecimento, tá, pessoal? Temos finalmente então o conhecimento científico, que é obviamente fundamentado nos juízos de fato, né? Então é um conhecimento factual, ele se baseia na realidade, nos fatos, naquilo que a realidade nos apresenta. É um conhecimento contingente, porque suas hipóteses, as hipóteses que são formuladas pela ciência, elas podem ser validadas ou falsificadas, elas têm uma veracidade ou uma não veracidade. Somente a experimentação científica vai dizer se aquilo é correto ou não, se válido ou é válido ou não, se está certo ou não. Então, por isso que ele é um conhecimento contingente. É também como o religioso filosófico sistemático, porque tenta abarcar a totalidade da realidade, por mais que não consiga explicar totalmente isso. Possui a característica da verificabilidade, como eu disse, as coisas podem ser verificadas em laboratório ou não. Essa vacina é uma vacina que funciona ou não, esse remédio funciona ou não, esse agente químico possui tais ingredientes ou não, né? Enfim, são coisas que a gente pode verificar através do experimento científico. E é aproximadamente exato, ou seja, está sempre buscando um rigor cada vez maior acerca daquilo que é dito e aquilo que é pensado. Então, basicamente é isso, pessoal. Tentei dar uma tradução aqui para vocês nesses tipos de conhecimento, né? Muitas coisas se comunicam, muitas coisas se colocam em oposição, mas é um panorama geral aí que eu dou para vocês. Vale a pena dar mais uma lida agora, né? Com esse vídeo em mãos. E aí passamos para o segundo tópico desse tome nota, né? Não querendo se estender muito, falar um pouco sobre o empirismo, né? Essa corrente da Idade Moderna que tenta dar uma descrição do que seria a realidade, do que é uma corrente filosófica, então, que busca descrever como são as coisas, né? Então, o empirismo, então, é todo conhecimento. O empirismo nos diz que todo conhecimento da existência real deve ser justificado pela experiência, ou seja, é um conhecimento empírico. Tudo aquilo que a gente conhece tem que passar digamos assim, pelo rigor da experiência empírica. Contrário ao empirismo, temos o racionalismo, né, que diz que alguns conhecimentos que existem, na verdade, os conhecimentos principais, eles não passam pela experiência, não que não passe pela experiência, mas eles têm um início primordial na nossa própria racionalidade e não no mundo. Ou seja, o empirismo parte do mundo para a nossa racionalidade. O racionalismo parte da nossa racionalidade para o mundo. A gente já falou um pouco sobre o Francis Bacon, né, no vídeo da semana passada, que foi um dos primeiros pensadores modernos a trazer a ideia do empirismo, né? Vale resgatar um pouquinho do Francis Bacon. Mas eu estou aqui mais para definir, através dos textos que a gente passou, o que é empirismo, né? E junto com o que é empirismo, falar um pouco do racionalismo, que a gente vai se deparar também nas próximas semanas, né? Então, o empirismo é a forma de conhecer, é a forma de conhecer, né? A forma filosófica de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais. Já o racionalismo, né? Diz que somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. Note que os dois se contradizem, né? Ou você é empirista ou você é um racionalista, a princípio, né?
Para o empirista, então, todas as verdades, todo o conhecimento, todas as coisas que a gente conhece propriamente passam pelos órgãos dos sentidos, né? Então, para o empirista, todo o conhecimento está baseado na experiência sensorial, depende, portanto, em última instância, de pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Tudo tem que passar pelo conhecimento empírico, né? E já o racionalista vai dizer que a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, né? Independentemente das nossas percepções sensoriais. Como eu disse, um refuta o outro. As características mais essenciais do empirismo, e uma citação de um dos grandes pensadores empiristas da Idade Moderna, que é o John Locke, né? Então, características do empirismo. A verdade está na percepção dos sentidos, ou seja, a verdade está nos nossos sentidos. Não existem ideias inatas, ou seja, ideias que a gente já nasceria com elas na nossa cabeça, na nossa alma, né? Não existem ideias inatas, isto é, toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. Toda ideia que a gente tem na nossa cabeça passou pelos nossos órgãos de sentido. Diz o John Locke, suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? Respondo, de que modo que a nossa mente recebe as ideias? Nossa mente recebe as ideias pela experiência, ou seja, recebe da experiência. Este é o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extrai a sua origem primeira. Todo conhecimento, por John Locke, parte da experiência. E a nossa mente é como se fosse uma página em branco sendo preenchida pelo conhecimento empírico, pelas experiências. E aqui eu trago um painel geralzão dos principais pensadores empíricos, aí, principalmente a escola inglesa, né, do início da modernidade, né? John Locke, David Hume e Francis Bacon, né? Depois vocês dão uma olhada aqui podem dar um pause aqui, dar uma olhada nessa definição geral, né? Basicamente, a definição do empirismo, né? Que a teoria das ciências devem ser formuladas e explicadas a partir da observação do mundo e da prática das experiências científicas, ou seja, experiência, sensibilidade, o empírico e a ciência representa tudo isso, né? Doutrina filosófica defende que somente as experiências são capazes de gerar ideias e conhecimentos. Então, John Locke, David Hume, Francis Bacon, né? E aqui as principais características, novamente, do empirismo, né, que não há ideias inatas, nem conceitos abstratos, tudo vem da experiência sensível, as qualidades sensíveis são subjetivas, a experiência é o elemento fundamental do conhecimento, né, a relação entre as ideias reduz-se a associações, mas que vem da experiência empírica, vem da nossa sensibilidade, vem do nosso conhecimento, e o conhecimento é limitado aos fenômenos e toda a metafísica. Conceituado em seus termos convencionais, é impossível. Ou seja, o conhecimento, né, só pode vir dos fenômenos empíricos, e toda essa metafísica que traz outras ideias é impossível de ser provada a partir das ideias empíricas. Ou seja, só aquilo que a gente conhece, ou seja, aquilo que a gente conhece vem somente da experiência empírica, vem somente dos nossos órgãos do sentido, tá? Depois deem uma lida sobre o John Locke, David Hume e Francis Bacon, aquilo que o material nos traz, e acompanhe o resumo desses pensadores aqui, porque eu já me estendi demais, tá, pessoal? Já passei aí os 10, 15 minutos da exposição. Então, muito obrigado por esse tome nota, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Se eu passei muito rápido alguma coisa, não deixem de me escrever enfim, de trocar uma ideia, tá bom, pessoal? Um grande abraço e saudações acadêmicas aí